a gente vai conversando mais em particular. E agora convidamos o próximo palestrante, que é o professor Nelson Pinto, que vem nos dar aqui a honra, vem nos dar a honra de transmitir diretamente do Estúdio CENIB. O nosso estúdiozinho aqui é pequeno, mas é aconchegante, né, Nelson? Nelson que não é Pinto, é galo no duro, né? Nelson é o galo velho, velho. Sair para cozinhar vai dar um trabalho, vamos ter que botar na panela de pressão. Então tá, Nelson, à vontade, tá? Boa palestra. Posso falar? Vai botar na tela cheia. Eu passo um link. Entendeu? Eu consigo me ver aqui? Não. Beleza. Bom, amigos, bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa casa com amigos de longa data, né? Eu tenho o privilégio de chamar o diretor aqui, o presidente dessa instituição, não de Senhor Brasil, mas de Brasil, pela amizade que a gente tem de longa data, né? Queria dizer, viu, Martolano, que sua palestra foi excelente e eu apreciei com bons olhos e eu vou abusar da sua apresentação, porque eu vou falar muito do que você falou, do que eu pude observar também do ponto de vista técnico com relação à ortopedia, com relação ao foco fino que você usou nos seus exames radiológicos, né? Eu vou falar disso também. Bom, gente, estou à disposição de todos, o tema estava em aberto, eu vou falar do que acontece em maior percentual pelo mundo afora, que é a radiologia do tórax. Então, eu vou falar de uma radiologia comparada, né, do tórax do humano com o cão. Tá bom? Então, vamos lá. A radiografia do tórax, ela abrange não somente os pulmões, que é todas as vias aéreas, né, mas também toda a caixa torácica, né, passando pelo externo, seus diferentes segmentos, né, o manúbrio, o corpo, o processo tifoide, todo o gradil costal anterior, gradil costal posterior, as cartilagens costais, as suas articulações, né, costocondral e condroesternal, a clavícula. E essa imagem à nossa direita da tela, na visão posterior, onde a gente observa aqui a escápula e o quanto que isso é importante, a escápula, numa radiografia de tórax, né? A gente vai ver o porquê. E aqui eu apresento, então, um gradil costal na região ventral, que no humano a gente chama de anterior, né, de um cão, onde a gente observa as costelas, as cartilagens costais, as articulações costocondrais, lateralmente, bilateralmente aqui, a escápula, e mais uma vez, o quanto isso é importante, a escápula, em qualquer animal, em qualquer ser humano, a escápula é importante para a realização de uma radiografia de tórax, que a gente vai ver a seguir. Essa imagem, o Martorano falou a respeito dela, dessa imagem clássica, né, está no livro lá do Bontrager, né, onde a gente vê aqui uma distância foco-filme na imagem à direita maior do que à esquerda, onde a gente trabalha com teleradiografia, que é diferente de teleradiologia, né? Então, teleradiografia é uma radiografia feita a grande distância e é considerado grande distância acima de 1,20 m, e a literatura antiga e as provas de concurso, né, falavam sempre essa questão específica do tórax, a que distância se realiza uma radiografia de tórax. E está escrito lá, como está escrito aqui, a 1,80 m, né? Então, na verdade, é 1,80 m, porque, na verdade, a teleradiografia é acima de 1,20 m. E essa imagem da esquerda, com uma radiografia com 40 polegadas ou 100 centímetros,
onde a gente observa que na imagem da esquerda, diminuindo a distância foco-filme, haverá uma ampliação do objeto, consequentemente, uma distorção de imagem. E para que não haja uma distorção de imagem, é aconselhável que se faça uma radiografia de tórax em qualquer indivíduo, em qualquer espécie, a uma grande distância, né? Assim é feito na veterinária também. Só que se preconiza fazer uma radioproteção do indivíduo contra uma dose menor de radiação com uma boa qualidade de imagem. Então, hoje em dia, já se preconiza fazer não uma radiografia de tórax com 1,80 m, mas sim com 1,50 m. Mas a gente sabe que, se reduzir a distância foco-filme, poderá haver alguma distorção de imagem do ponto de vista de ampliação de área cardíaca, podendo evidenciar um falso aumento de área cardíaca ou, eventualmente, uma cardiomegalia, né? Aumento do coração. Mas, na verdade, essa distorção de imagem ela não é significativa quando você deixa de fazer com 1,80 m e passa a fazer com 1,50 m. E o que você ganha com isso, então? Uma redução da dose significativa. Eu convido a quem nos está assistindo que procure a fórmula dessa relação de a nova distância, foco-filme, com nova quantidade de MS. Então, vocês vão observar que a redução da dose ela é significativa quando você reduz de 1,80 m para 1,50 m, mas a distorção de imagem do ponto de vista de ampliação de cardiomegalia, uma falsa cardiomegalia, não é significativa. Então, vale a pena, sim, reduzir a distância, porque você reduz de uma forma significativa a dose de radiação, fazendo uma melhor radioproteção no indivíduo. Tá? E o padrão mundial de se fazer a incidência ortogonal que se fala, né? Na radiografia de tórax, que você faz um PA e o perfil. E o perfil nessas duas imagens, com a mesma distância foco-filme, a gente observa que nessa imagem à direita o objeto de estudo está mais próximo do filme, consequentemente, seria o coração. E o coração é do lado esquerdo, anatomicamente a gente chama de levocardia, porque quando o coração está do lado direito, a gente chama de destrocardia. Então, num padrão anatômico normal, onde o coração é do lado esquerdo, a gente aproxima o lado esquerdo da estativa ou da mesa para que haja uma menor distorção. E essa imagem da esquerda a gente observa como se fosse um perfil direito, onde o coração estaria afastado da estativa ou da mesa, causando, então, aqui uma ampliação de imagem, que seria um falso aumento de área cardíaca. Justifica dessa maneira porque, em qualquer espécie animal, humana e animais, se faz preferencialmente o perfil esquerdo do tórax ou lateral esquerdo. Tá bom? Essa imagem daqui tem até uma pergunta. Esse é um tórax ou é um abdômen? Então, a gente tangenciou a parte superior, o ápice pulmonar. Essa radiografia ela está na posição horizontalizada, porque é uma radiografia de um cão. E por que horizontalizada? A radiografia se apresenta da maneira que o animal se apresenta na natureza, que é um quadrúpede. E o PA do humano, ele é feito, então, demonstrado na tela para apreciação, para se dar o laudo, de uma forma verticalizada, porque o humano é bípede. E essas duas imagens têm uma semelhança, um erro aí, causado por quem fez a imagem, eventualmente o técnico ou o tecnólogo, né? Essa radiografia desse PA de humano é um tórax ou é um abdômen? Observe que pegou muito do abdômen, eventualmente se caracteriza que foi a entrada do raio central de uma forma inadequada. E onde é que entra o raio central? Você pode ver literatura de várias maneiras, né? Entra na região, se fosse uma pena, na região mamilar, se fosse na região no PA, vai entrar tantos centímetros abaixo da proeminência da vértebra cervical, da última vértebra cervical, né? A sétima vértebra cervical. Perdão, deixa eu botar aqui, ó. E aqui, ó, a gente demonstra essa imagem de dedos estendidos, né? O dedo mínimo com o dedo polegar,
identificando que ali entraria a entrada do raio central, mas isso aí é muito relativo, né? Porque a gente pode ter um indivíduo de 1,80 m, 2 metros de altura, com um indivíduo com 1,50 m. Então, esse método de você avaliar a entrada do raio central com os dedos, conforme está na imagem dessa mulher, não é satisfatório, mas em todo qualquer indivíduo, se você colocar o raio central como um bizu que se fala, né? Uma referência na base da escápula. Então, seja um homem, seja uma mulher, seja uma criança, seja gordo, seja magro, não importa, seja um cão, seja um cavalo, seja um gato, qualquer que seja o animal que tem uma escápula, você vai colocar o raio central na base da escápula e você vai dividir esse pulmão exatamente no meio, de maneiras que na radiografia você vai apresentar tanto o ápice quanto a base pulmonar. Aqui, por exemplo, a gente tem um cão poodle e a imagem da esquerda, a gente observa que tem um dedo, onde está o cursor aqui, exatamente na tentativa de evidenciar a base da escápula para que a gente tenha uma radiografia bem quadrada com toda a sua região mediana para superior, para cranial, de mediana para caudal, sem com isso que se corte as bases pulmonares e os ápices pulmonares. Então, o macete é base da escápula. Vou botar uma imagem aqui chamando a atenção com relação a essa mulher, né? O profissional deve tomar cuidado com a sua mão não deve ser uma mão libidinosa, uma mão que assedia o paciente de sexo feminino, e o masculino também, né? Então, você tem que ter uma mão de profissional para não ficar tocando demasiadamente os pacientes, tirando da liberdade, podendo até, inclusive, como eu já vi algumas vezes, o técnico e tecnólogo se responder um processo por conta de uma mão, vamos dizer assim, uma mão boba, né? Uma mão com má intenção. Tá? Na radiografia, vou voltar aqui uma também, onde se faz referência à incidência do humano quando o raio central entra na região anterior e sai na posterior, chama-se antero-posterior AP, e na veterinária, a mesma incidência, a gente muda a nomenclatura, chamando de ventro dorsal, porque a radiação entra na região ventral, sai na dorsal, e o póstero anterior do humano, na veterinária, a gente chama de dorso ventral, onde a radiação entra na região dorsal e sai na região ventral. E essa nomenclatura perfil, que seria o perfil de tórax do humano, ela não é usada na veterinária, a gente vai chamar de laterolateral, onde a radiação entra de um lado do paciente e sai do outro lado do paciente. Isso para o esqueleto axial. Para o esqueleto apendicular, membros torácicos e membros pélvicos, a gente vai chamar de médio lateral ou lateromedial. Eu chamo a atenção para essa frase aqui embaixo, idade, tempo de vida do humano em décadas, né? Então, essa imagem à direita, a gente é capaz de identificar, inclusive, o sexo desse paciente através da mama, sabendo, então, que é um sexo feminino. Então, as radiografias, o radiologista, ele não tem capacidade de dizer quantos anos tem essa paciente, por exemplo. Se ela tem 43 anos de vida, 8 meses e 5 dias de vida. Mas é capaz de dizer, então, em décadas, de que maneira a gente faz. Na primeira década de existência do indivíduo, as linhas de crescimento, as linhas visárias estão abertas. Na segunda década de vida, de 10 a 20 anos, principalmente chegando ao final dessa década, essas linhas de crescimento elas estão em fase final de fechamento. Na terceira década de vida, elas já estão completamente fechadas, mas a gente não observa nenhuma alteração óssea e uma boa densidade óssea da terceira, quarta década de vida também. A partir da quarta década de vida, eventualmente, você já pode observar uma discreta alteração óssea do ponto de vista de processo artrósico incipiente, processo artrósico inicial, né? Da quinta, sexta década de vida, isso começa a ficar um pouco mais evidente, e assim por diante, da sexta década até a sétima década, você já começa a observar, principalmente na mulher, a gente vai ver isso mais à frente também, uma redução da densidade mineral em função da osteoporose, em função da mulher já não estar mais ciclando, já não está liberando hormônios próprios da reprodução, ela não está mais menstruando, né? E esses hormônios, o estrogênio, por exemplo, é o hormônio que segura o cálcio no osso
mantendo a sua densidade. E como ela não tem mais esse estrogênio em evidência, começa a se perder a densidade óssea, você identificando que, através da radiografia, que é um paciente de idade mais avançada, e assim se processa também na avaliação radiográfica dos animais, porque sofrem o mesmo efeito hormonal. A complexidade física é extremamente importante para a gente fazer todo e qualquer indivíduo, né? Todo e qualquer exame, né? Então, a complexidade física varia, vai variar a técnica, né, em função do biotipo do paciente, se ele é muito magro, abaixo da linha de magreza normal, se ele é simplesmente magro, que a gente chama de elegante, se ele tem uma boa massa corpórea, o que é o normal, mas não é obeso, e o paciente de grande complexidade física, que é obeso, que a gente vai chamar de hiperestênico. O normal é estênico, com baixa complexidade física, o magro é hipoestênico, né? O normal é estênico. E assim a gente vê também nos animais, né? A gente tem que observar a complexidade física. Então, pacientes hiperestênicos são pacientes obesos, e quando a gente observa um indivíduo, a complexidade física, porque o corpo fala, sem que você tenha nenhuma informação através da requisição de exame, através de uma conversa com o paciente, ele está conversando através do corpo dele. E a gente sabe que, na grande maioria das vezes, um paciente obeso, a predominância dele de alterações pulmonares vai ser a alteração no parênquima pulmonar. E um paciente hipostênico, um paciente magro, eles têm tendência a ser cardiopata. Então, só em olhar para o biotipo do paciente, já sei qual vai ser a doença de base dele. Se é uma doença predominantemente pulmonar ou predominantemente uma cardiopatia. Sabendo que pacientes que têm uma velocidade de emagrecimento abrupto, rápido, ele tem uma grande perda de massa ponderal em pouco tempo, eventualmente é um paciente cardiopata ou um paciente que tem neoplasia, tem tumorações. É por isso que o tecnólogo tem que abordar muito bem, conversar com o paciente. Uma vez me disseram o seguinte: você dá muita confiança para o paciente. Graças a Deus que eu dou muita confiança. Eu pergunto muito aos pacientes, eu trago isso da radiologia humana, que eu tenho 44 anos de radiologia humana e 28 de radiologia veterinária, e eu associo essas duas radiologias como sendo uma única coisa, porque o ser biológico é o mesmo, sendo animal ou sendo humano, a fisiopatologia de todos eles é a mesma coisa, né? Então, fica essa dica para vocês. Um paciente de grande massa corpórea, ele tem uma predominância de ser um paciente com alterações pulmonares, é lógico que ele também poderá ter uma alteração cardíaca, mas pacientes magros e principalmente com uma velocidade de perda de massa ponderal, ele tem tendência a ser um paciente cardiopata ou uma neoplasia. Tá? Esse paciente está abaixo da linha da magreza, não é simplesmente magro, ele está muito magro, que é um paciente astênico, área de ausência ou emaciado. Tá? Então, em que condições no humano a gente vai observar isso? Ou uma caquexia por falta de alimentação, ou uma doença de base que está consumindo toda a massa corpórea do paciente. E um paciente obeso, né, obesidade não é sinal de gordura. Então, eventualmente, ele vai ter, sim, uma dificuldade respiratória, mas, eventualmente, mais por uma dificuldade de expansão pulmonar do que uma doença cardíaca, sendo que ele pode também ser um cardiopata. Então, observar o perfil corpóreo do paciente é sempre muito importante para você já tentar entender o que você espera encontrar no seu exame radiológico. Eu aproveito aqui essa imagem, porque eu vi o Marco tornando muito bem. O objetivo do exame radiológico, você vai ver ou o parênquima pulmonar, ou você vai ver o gradil costal, em especial a costela, e você tem que ter uma técnica radiológica específica para isso. Então, você vai, do ponto de vista de técnica radiográfica, trabalhar com KV. Então, se eu tenho um paciente com 100 kg de peso e eu tenho um paciente com 50 kg de peso, qual é a técnica que eu vou usar? A variação vai ser em função da espessura, e a gente vai usar a fórmula, né, do KV, que é 2 vezes a espessura mais a constante do aparelho. E o MS, eventualmente, ele vai se manter para uma radiografia de parênquima pulmonar do pulmão
um MS baixo, onde a gente vai estudar com técnica, como está escrito aqui, de baixo contraste. Então, a imagem da esquerda, onde eu vejo o coração, eu também vejo o gradil costal, com definição, mas eu vejo toda a árvore vascular e o parênquima pulmonar. Então, isso é uma radiografia de tórax com baixo contraste, onde eu uso alto KV e vou usar, então, baixo MS. E para o estudo do osso, que essa imagem à direita, a gente não vê com boa definição, aliás, nem vê o parênquima pulmonar, mas a gente evidencia muito bem o osso, as costelas. Então, é uma técnica para o osso, uma técnica de alto contraste. Ou seja, um alto MS e um baixo KV. Então, quando você for fazer um exame, saber qual é a indicação clínica. Se não vem escrito no pedido, você vai conversar com o paciente para você direcionar o seu exame. Tá? A técnica de criança, a gente observa muitos erros, né, onde o profissional ele tem tendência de achar que o exame é dele, mas o exame não é dele, o exame é do paciente, e por comodidade ele deita a criancinha na mesa, estica os braços, entra com um raio central perpendicular e verticalmente e faz um AP com a criança deitada. Isso pode mudar significativamente o padrão pulmonar e, consequentemente, falso diagnóstico, que é a tendência de fazer uma marcação do pulmão do ponto de vista de padrão intersticial. Existem 4 padrões básicos radiológicos, entre outros, que é o padrão intersticial, o padrão bronquial, o padrão vascular e o padrão alveolar. E quando você faz com uma criança deitada, por cômodo para você fixar a criança, eventualmente você pode causar um padrão intersticial na imagem, mas não no paciente. Então, a minha recomendação é que você sempre faça o exame com a criança sentada. Você pode, como estão aqui nesse exemplo, pedir para os pais segurarem os braços das crianças, tanto no PA quanto no perfil, entrando com raio horizontal. Então, a minha dica é, o exame não é seu, o exame é da criança, então faça o melhor possível para ter uma boa imagem, um melhor diagnóstico, consequentemente. E a dica que eu dou é o seguinte, como é que você pede para um bebê, para uma criancinha de meses, encher o pulmão de ar e prender a respiração? Ela não vai te entender. E, no entanto, você tem que fazer no pico máximo da respiração. Então, qual é o macete? Quem é que respira certo? A criança ou o adulto como nós? A resposta é: a criança respira certo, onde a criança tem uma respiração abdominal e o adulto tem uma respiração torácica. Então, para fazer uma radiografia do adulto, você dá o comando: encha o peito de ar e prenda a respiração. Então, ela expande o pulmão, contraindo a região abdominal. Na criança e nos animais, então, quem respira certo? As crianças e o animal, os animais, porque eles têm uma respiração abdominal. Então, quando a criança dilatar o abdômen, ela está numa inspiração máxima. E o adulto é o contrário, quando ele contrai o abdômen e expande a caixa torácica, ele está numa inspiração máxima. Então, animais e crianças, o pico de inspiração é na dilatação abdominal, eles têm uma respiração abdominal. Fica essa dica aí, tá bom? Tem caído em alguns concursos, e aí o profissional de mate frequentemente erra nessa questão, e ele entra com recurso inadvertidamente para ganhar a questão ou anular a questão, né? Então, no humano, nós temos, do lado direito, 3 lobos pulmonares, que é o lobo superior, lobo médio, lobo inferior, e do lado esquerdo existem 2 lobos pulmonares, o lobo superior e o lobo inferior. E aí, nesse esquema de uma divisão da árvore brônquica, então a gente tem a traqueia do lado direito, a gente vai ter aqui o brônquio do lobo superior, o brônquio do lobo médio, o brônquio do lobo inferior, com as suas subdivisões segmentares. Então, nós temos os lobos segmentares, e a pergunta do concurso que tem caído é: quantos lobos pulmonares segmentares tem? A questão é segmentares. Então, nesse lobo pulmonar direito, aqui nessa imagem à direita, a gente vê que existe um segmento de brônquio levando o ar lá para a região superior, apical, um segmento levando o ar para a região
inferior do lobo superior, um segmento levando para a região anterior do lobo superior. Então, a pergunta é quantos segmentos tem de lobos e não quantos lobos tem. E aí eu vou deixar a dica aí para vocês pesquisarem. Quantos segmentos de lobos tem? Segmentos lobados no pulmão direito e quantos segmentos tem no lado esquerdo. Então, a resposta do concurso é não são 3 do lado direito e não são 2 do lado esquerdo. Chamando a atenção que do lado esquerdo, do lado direito a gente tem um lobo médio, do lado esquerdo não existe o lobo médio no direito, mas existe um segmento de lobo que é similar ao lobo médio, do lado esquerdo, que é o lobo da língula, que é o segmento inferior do lobo superior. Então, do lobo superior esquerdo, ele é dividido na porção superior e na porção inferior. E esse segmento inferior do lobo superior é chamado de lobo da língua, como se fosse um similar do lobo médio, mas do lado esquerdo não existe no humano lobo médio. E nos animais a mesma coisa, só que no cão e no gato, além de ter, a gente não vai falar lobo superior, médio e inferior, a gente vai chamar de lobo cranial, lobo médio e lobo caudal. E existe um outro lobo do lado direito do cão e do gato, que é o lobo acessório, e também temos aqui as suas subdivisões com segmentos lobares, ok? É uma imagem duplicata, porque, na verdade, a da esquerda ela está de cabeça para baixo, demonstrando as segmentações dos lobos, cranial, médio, caudal e o acessório do lado direito. E do lado esquerdo também tem somente 2 lobos, como no humano, mas ele também tem a porção cranial do lobo cranial e a porção caudal do lobo cranial do lado esquerdo. Tá? A criança é um capítulo à parte, onde você tem o coração e acima do coração, em direção ao ápice, na região do mediastino, existe um alargamento do mediastino, formando até uma imagem triangular de padrão alveolar, que é chamado de vela de barco ou vela típico, que é um órgão linfóide, um órgão que produz células de defesa, que é linfócitos T. Então, na criança, esse órgão ele ainda não evoluiu, e no adulto, então, ele não aparece mais, poderá voltar a aparecer em caso de esse timo que evoluiu na fase de infância, e na fase adulta ele poderá se apresentar novamente, mas é como um tumor com timoma. E aqui, essa imagem triangular de padrão alveolar é o timo, que é chamado, então, de vela de barco ou vela tímica, e na imagem de um animal, de um cão, ele se mostra aqui do lado direito, como se fosse uma patologia, eventualmente uma massa, uma pneumonia. Mas sabendo que é um paciente infantil e não tem alteração clínica que condiza com uma neoplasia, com uma patologia, a gente sabe que é o timo. Essa imagem da direita, a gente vê, sim, num animal de idade mais avançada, um alargamento do mediastino. Aí, sim, é uma operação que, eventualmente, pode ser um acúmulo de líquido, uma efusão pleural, ou, nesse caso aqui, um tumor de mediastino. Então, a gente deve sempre observar a idade do paciente e a variação anatômica em função da idade. Tá? A gente já está terminando, e eu deixo aqui uma mensagem importante para os profissionais de imagem, onde a gente sabe que quem solicita o exame, que são os médicos, muitas das vezes eles são falhos, porque eles não colocam informação nenhuma. Eles simplesmente solicitam radiografia de tórax. No máximo, eles põem um nome, mas não põem nem o sexo, não põem a idade do paciente, não põem o motivo pelo qual ele está solicitando o exame. Então, a dica que eu dou para você é se transformar no profissional de imagem para fazer parte de uma equipe. A equipe engloba o médico radiologista que vai laudar o seu exame. Então, o médico radiologista, eventualmente, não tem acesso ao paciente. Quem tem acesso ao paciente é quem fez o exame. E é de obrigação dele inserir informações na solicitação do exame, na requisição do exame, como idade. A idade é extremamente importante. Tem patologias que acometem predominantemente uma idade, um paciente mais jovem, que não vai acontecer no paciente de mais idade. O inverso também é verdadeiro, tem patologias específicas de uma idade mais avançada, que não acomete no paciente mais jovem. E se tiver acontecendo no paciente mais jovem?
O que está acarretando? Qual é a causa? Sexo, tem doenças específicas do sexo, que abrangem tão somente o homem e não a mulher, e vice-versa. Raça do paciente na radiologia veterinária, isso é importante. Raça de animais grandes, Rottweiler, pastor alemão, um labrador, um golden retriever, tem doenças específicas dessas raças maiores, assim como tem doenças específicas de raças menores, um pincher, um Yorkshire, por exemplo. Mas no humano a raça também é importante. A raça negra, por exemplo, tem doenças que a raça branca não tem. Raças de humanos da Europa, a conformação física, por exemplo, a densidade óssea de um português, da vértebra, o formato dela, é diferente de nós portugueses brasileiros. Então, a raça é importante. Tá? Paciente castrado na veterinária, né, que se retirou útero, ovário, se retirou testículo. Então, quais são os hormônios que influenciam na conformação do paciente em função da idade? A mulher que já não menstrua há muitos anos, qual é o hormônio que está influenciando para que ela tenha perda de densidade mineral, né? Que é o estrogênio, então ela vai apresentar uma osteoporose. E a mulher que tem uma perda de densidade mineral, inclusive crianças podem ter uma densidade de perda mineral, evidenciado pela radiografia, quais são as doenças que podem estar acarretando para essa alteração óssea, né? Por exemplo, a apófise, que comanda todas as outras glândulas do corpo, né? Então, você colocar essas informações na solicitação do exame para o colega radiologista laudar, agrega muito valor, faz de você um profissional diferenciado. Histórico clínico, você tem que colocar se o paciente apresenta uma febre, a febre está há quanto tempo? Um dia, 2 dias, uma semana, uma febre duradoura, o período da febre, se é uma febre predominantemente diurna, predominantemente noturna, abre um leque de possibilidades para diagnóstico. O paciente se apresenta com tosse, se é uma tosse produtiva ou improdutiva. O que é uma tosse produtiva? Uma tosse com catarro, com secreção. Quantas vezes o paciente escarrou na minha frente, eu agradeci, eu fui lá olhar o catarro. Se aquele catarro tem sangue, se ele não tem sangue, se eu entendo que se é um catarro com sangue, a probabilidade de ter uma doença mais grave, como uma tuberculose, é muito maior. Então, você tem que estar atento a esses detalhes. Então, quando o paciente vem com uma tosse produtiva, eu já sei que eu vou ter que aumentar minha dose de radiação em função de uma secreção que está dentro desse pulmão, para não ter que estar repetindo uma radiografia. Se o paciente está com dor, qual é a causa dessa dor? Há quanto tempo ele está com dor? Se ele caiu, se ele não caiu, né? Tempo da doença. Ele está com uma doença que está acontecendo agora, foi descoberta agora. Então, dá tempo de se tratar e de ter cura. Se é uma doença que está bem sendo arrastada de longa data, que ele negligenciou, que ele não procurou médico, por exemplo, que virou um tumor, será que agora eu vou ter tempo de fazer uma quimioterapia, uma ressecção cirúrgica e salvar esse paciente? Então, essas informações devem ser colocadas. Vamos fazer um exame para um check-up. Por que eu estou fazendo um check-up? É um pré-operatório. Então, quando eu coloco que é um pré-operatório de quê? Se você vai fazer uma cirurgia de vaidade para a estética, de operar o seu nariz, você quer mudar o formato do teu nariz, o radiologista vai olhar essa imagem de uma forma muito simples. Mas se você coloca que é um pré-operatório para um câncer de mama, ele vai pegar uma lupa, ele vai ampliar essa imagem, querendo detectar micronodulações pulmonares, que eventualmente ele não espera encontrar um check-up, no cirúrgico de uma cirurgia estética. Então, quem é que vai inserir essas informações? É você, profissional de imagem, aumentando o seu nível de responsabilidade, se transformando num profissional mais comprometido. E para terminar, então, meus amigos, sobre o mercado de trabalho, você tem que ser um profissional ativo, como o Vilmar Torrano falou, você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que comprar livros, senão o mercado de trabalho te engole. Então, você acha que tem aqui uma foca, a mãe, a filha, o filho, onde você acha que tudo é tão simplesmente segmentos que estão em degelo, mas, na verdade, à tua frente aqui tem um urso polar querendo te engolir. E quem é que vai te engolir? É o mercado de trabalho. E aí você acha que está muito difícil entrar em emprego. Sim, é difícil, como sempre foi. Mas quanto menos você se especializa, quanto menos você estuda, mais você fica afastado do mercado. Então, você tem que ser profissional,
proativo. Essa é a minha mensagem. Eu queria agradecer aqui meu ilustríssimo amigo Antônio Brasil. Muito obrigado por tudo. Estou à disposição. Um abraço. Parabéns, Nelson, mais uma vez. Obrigado. Você pode continuar aí? Estou à sua disposição. Ótimo.